O roteiro da 13ª sessão ordinária do dia 14 de setembro de 2015. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada, por favor. Adilson Ciro de Paula presente, Antônio de Lima Serrão, Carlos Camargo, Celso dos Santos, Hélio Rodrigues, Juarez José Francisco, Luiz Adriano Mazzoni, Mário Henrique Parreira Simões de Souza, Milton Perucci, Paulo César Nunes Anzai. Acordo, senhor presidente. Obrigado. Havendo número regimental, solicito a todos que fiquem de pé. Sobre a proteção de Deus, declaro o trabalho desta sessão. Peço ao colega Juarez para assumir a segunda secretaria da mesa. De acordo com o nosso regimento interno, do artigo 132, página 56, o senhor Luiz Ângelo Budóia, que vai falar do tema saúde da Santa Casa de Cafelândia, ele preencheu todos os pré-requisitos para ocupar a tribuna livre. Solicito a sua presença aqui dentro, por favor. Eu quero dizer que o uso da palavra pelo senhor, excelentíssimo senhor Luiz Ângelo Budóia, terá 15 minutos. E como procedeu anteriormente, quando o doutor Fuad ocupou a tribuna livre, peço para os colegas que, se puderem, não interromper a explanação que ele irá fazer. E vocês anotando aí para depois, no término das suas palavras, vocês poderão questionar as dúvidas que vocês tiverem e fazerem perguntas. Doutor Ricardo Maluf? Tá. Fica à vontade, senhor Luiz Ângelo Budóia. Obrigado. Tá. Excelentíssimo senhor Carlos Camargo, nobre vereador e presidente desta Casa de Leis. Nobres vereadores, Adilson Cirilo de Paula e Juarez José Francisco, primeiro e segundo secretário, respectivamente. Nobres vereadores, Antônio de Lima Serrão, Celso dos Santos, Hélio Rodrigues, Luiz Adriano Mazzoni, Mário Henrique Parreira Simões de Souza, Milton Perucci e Paulo César Nunes Anzai. Pessoas das quais eu saúdo e cumprimento todas as demais autoridades, imprensa falada, escrita, funcionários da Câmara Municipal, bem como todos os presentes, senhoras e senhores. Motivo da minha solicitação da Tribuna Livre é para esclarecimento a todos da situação da Santa Casa, da qual estou como provedor-presidente, e que a mesma está em iminência da paralisação de suas atividades, caso não encontrarmos uma solução do equilíbrio entre receitas e despesas. Paralisação esta, por parte da Irmandade, que não tem mais recursos. Mas poderá ocorrer outras situações dependendo do rumo a ser tomado a nosso contragosto. Precisamos urgente encontrar alternativas para tal situação, de uma maneira ou de outra que vier a acontecer. O déficit da Santa Casa
é de aproximadamente R$25 mil mês, o que é muito pouco, perto de outras santas casas, mas que para a entidade se torna difícil a arrecadar. A receita mensal da Santa Casa é em torno de R$395 mil, para uma despesa de R$420 mil mês. Isto são valores aproximados, minha gente. A situação atual, dívida com fornecedores de R$82 mil, alguns já enviando para cobrança via cartório, protestando-nos com determinação do não pagamento a enviarem para o Serasa ou outros órgãos de comunicação, o que prejudicaríamos muito. Você já imaginou uma Santa Casa sendo protestada e sendo comunicado os órgãos, o Serasa, um exemplo, o Cadim, certo? Automaticamente, a Santa Casa já não recebe mais as verbas, tendo um protesto. Estamos 3 meses, junho, julho e agosto, já indo para o 4º mês, setembro, sem pagar o dissídio coletivo aos nossos funcionários. Num valor de mais ou menos R$11 mil mês, perfazendo um total de R$44 mil. Direito dos funcionários adquiridos, mas sem condições atuais de cumprir com os pagamentos. Estamos já pensando no pagamento da 2ª parcela do 13º salário, a vencer-se em dezembro, porque a Santa Casa paga no aniversário de cada funcionário a primeira parcela, no valor de mais ou menos R$90 mil, já incluído o dissídio. Além do déficit aí em cima, onde eu mencionei, de R$25 mil. Para que vocês tenham conhecimento, os nossos repasses, os nossos recebimentos mensal, repasse SUS do governo federal, recebido através de convênio com a Prefeitura Municipal. A Prefeitura Municipal, aqui, ela é uma intermediária do governo federal, onde ela recebe essa parcela do SUS, do governo federal, e nos repassa. Ela recebe num determinado dia, por exemplo, já veio na conta da Prefeitura, dia 10. A Prefeitura tem o prazo de 3 dias para repassar o dinheiro para a Santa Casa. E se isso não acontecer, a lei já determina que a gente entre em contato com o Ministério da Saúde, certo? E daí o próximo mês em diante o repasse vem direto para a Santa Casa. Então esse recurso ele vem via Prefeitura e após 3 dias do recebimento a Prefeitura tem que repassar o dinheiro para a Santa Casa, que já está defasado esse valor há mais de 10 anos. Há quem comenta acima de 12 anos. Eu, pelo menos, estou como provedor da Santa Casa há 11 anos, e há 11 anos é esse valor, que é o valor de R$91 mil, R$121,10 mês, sendo R$43.209,88 para serviços ambulatoriais e R$47.911,52 para serviços de internações, incluindo aí os medicamentos e todas as situações e os procedimentos que tem que ser feito com o paciente internado. Mais um incentivo que foi dado o ano passado de R$44.173,50 mês. Então, o SUS repassa para a Santa Casa um valor de R$130 e poucos mil via Prefeitura. Tem um repasse do Pró Santa Casa, do governo estadual, que é de R$63 mil mês, convênio este assinado no final de junho, tendo recebido a primeira parcela em 21 de julho e a segunda parcela em 31 de agosto agora. Então nós recebemos de 12 parcelas, de um convênio assinado de 12 parcelas, recebemos 2 parcelas até o momento.
esclarecer que o Pró Santa Casa é um incentivo do governo estadual para ajudar as santas casas pela falta de recursos financeiros. E que esse incentivo já existe há mais de 7 anos. O primeiro convênio que nós assinamos com o Pró Santa Casa com o Estado foi em 26 de junho de 2008. O valor era de R$100 mil. 2 anos depois, esse valor caiu para R$70 mil. E esse ano, devido à grave situação que está o país, diminuíram mais 10%. Estamos recebendo agora R$63 mil. Ficamos sem receber esse Pró Santa Casa de janeiro a junho desse ano. Portanto, 6 parcelas de 70 mil que deixaram de entrar para os cofres da Santa Casa, perfazendo um total de R$420 mil. Se esses R$420 mil tivessem entrado no cofre da Santa Casa, hoje não estaríamos aqui fazendo, prestando esse esclarecimento a todos vocês e não estaríamos nessa situação que se encontra hoje. Repasse do governo estadual, o IANSP, no valor de R$25 mil mês. Repasse da Prefeitura Municipal de Cafelândia, no valor de 100 a 110 mil um mês pelo outro. Esse valor começou a ser de 100 mil faz 6, 7 meses. Antes era 60, 70, 80. Então a Prefeitura nos repassa. Esse mês, por exemplo, repassou 103 mil, não chegou a 104. Mês passado foi 105 e 800. Teve mês de 107, 109 mil. Então, esses repasses são, depois lá na frente, podemos até explicar, se for necessário, como que são feitos e de que forma que é feito esse repasse. Repasse da Prefeitura de Pongaí, no valor de R$7 mil mensais. E da Prefeitura de Uru, onde nós somos essas duas cidades, nós somos referência, um repasse de 6.300 mensais. Valores que nós deixamos de receber de poderes públicos. Com o fechamento do setor auditivo, o SARA, todos sabem, ficamos sem a receita que era de aproximadamente 30 mil, 40 mil mês. Deixou de entrar no cofre da Santa Casa esse valor. Estamos com uma ação contra o governo federal e estadual, cobrando por serviços prestados naquele setor auditivo que foi fechado, no exercício de 2012 até 2014, já ganha, onde a justiça determina o pagamento, mas por esse serviço que nós prestamos, num valor de R$600 mil. E até o presente momento, tais governos estão descumprindo da decisão judicial, a ponto de serem responsáveis pelo descumprimento de tal decisão, podendo até ser presos por descumprimento. Isso foi a justiça que está determinando que paguem-nos pelo serviço prestado. Deixamos de receber 420, como eu já falei, do Pró Santa Casa de janeiro a julho. Então, se somarmos essa situação de 600 mil com mais 420 mil, dá R$1 milhão. Para uma situação da Santa Casa, que hoje é de R$113 mil, com mais o 13º para dezembro, estaríamos aí em caixa com mais de R$700 mil. Vocês concordam? Então, não é questão de uma má administração da Santa Casa. Encontramos nessas dificuldades devido, como explicado, pelo descumprimento de governo. Certo? Nós temos 2 emendas federais já aprovadas em 2014. Convênios esses assinados e publicados no Diário Oficial da União, com conta aberta no Banco do Brasil, na agência de Cafelândia, pela União. E até hoje sem qualquer notícia de pagamentos. Com certeza, de acordo com a situação nossa, esse dinheiro provavelmente não vai ser creditado este ano. Entreguei cópia desses convênios ao presidente Carlos Camargo, a semana passada, aonde se prontificou nos ajudar com o seu representante lá em Brasília. Certo, carinho? Os convênios são de número 811.361/2014, no valor de R$101 mil para custeio, o que viria a sanar quase a nossa dívida.
se esse dinheiro já tivesse recebido, tivesse entrado nos cofres da Santa Casa. O outro convênio, de 800, e esse convênio foi de um deputado na época, onde que o presidente da casa aqui tinha os seus contatos. Um outro convênio, que deixamos até agora, não recebemos, já também publicado e assinado, o convênio 810-167, no valor de R$200 mil para aquisição de equipamentos. Isso quando Abelardo Camarinha era deputado federal ainda. Através dele, nós conseguimos essa emenda e até hoje já não tem falar, já foi publicada, já foi assinado o convênio, mas só que até agora não recebemos. Como vem, temos valores de direitos, valores dignos de nossos trabalhos, valores também conseguidos através de emendas parlamentares de deputados. Então, a gente vai procurando as alternativas e buscar essas alternativas com os nossos procedimentos para melhorar a receita. Eu não vejo tal alternativa, uma vez que nosso serviço praticamente ele é único. É saúde, é serviços. É nosso trabalho praticamente, ou quase totalmente, é trabalho do SUS. A nossa receita e os nossos atendimentos é de 90% a 95% atendimento SUS. E para o SUS, para um SUS com a tabela totalmente defasada. Visto que o valor pago pelo SUS não gera receita, certo? E sim prejuízo. Você trabalhar hoje para o SUS, ele não vai, você vai, então vamos procurar alternativa. Alternativa de como? Se nós trabalhamos para as pessoas que não têm condições de pagar um plano. Porque se tiver um plano, ele já vai para o convênio deles. Certo? Então, o serviço praticado pela Santa Casa, praticamente, ele é praticamente SUS. Somente um exemplo, para vocês terem um conhecimento, que muitos não têm o conhecimento. Uma consulta. Sabe quanto o SUS paga uma consulta? R$11. Ficando para o médico, R$7,50. E para a Santa Casa, R$3,50. Aonde a Santa Casa tem que pagar os medicamentos, todas as demais despesas, né? Com R$3,50 para fazer todos os procedimentos. Esse é o valor que o SUS repassa. Um exame de hemograma completo, nós recebemos R$4,11. Um exame de glicose, recebemos R$1,85. Quer dizer, não tem nem jeito de ficar algum valor desse para a Santa Casa. Nós repassamos totalmente esse valor para o laboratório, que ainda está trabalhando pela tabela SUS. Esse é o que o governo repassa para nós, e nós não tem nem jeito nessa parte de a Santa Casa tirar 10%, 15% daqui. Um raio-x de tórax é pago R$6,88. Não paga nem o filme. Não paga nem o CD em casa, que agora é CD. Uma pneumonia, o médico recebe R$78,35 pela quantidade de dias que o paciente fica internado. Se ele ficar 10 dias, é R$78. Se ele ficar 2, é R$78. Se ele ficar 15, é R$78. E ele tem que passar a visita todos os dias, certo? E fazer medicação todos os dias. Portanto, não temos muita opção, minha gente. Nossa função é só serviço. E serviço de saúde e de atendimento à população carente. Sem plano de saúde, ou seja, sem condições de pagamento pelo atendimento. O que é direito de todos e dever de governo. Artigos 196 a 200 da Constituição Federal. Sendo assim, precisamos da ajuda de poderes públicos, sim, para manter a entidade com as portas abertas, para atendimentos dignos
que a população necessita para tratamento de sua saúde. Pois é saúde. E como consta da Constituição, nos artigos que eu acabei de mencionar, 196 e 200 da Constituição Federal, é direito de todos e dever de governo. Mais uma vez, a Santa Casa precisa da ajuda e tenho certeza que será resolvido de uma maneira ou de outra. Na frente eu vou lá explicar o porquê de outra. Dizer a todos que nosso corpo clínico, composto por 18 médicos, dedicados, responsáveis, ótimos profissionais, que dispensam qualquer comentário. Dizer também que esses médicos, às vezes criticados por desconhecimento de muitos, aceitam trabalhar e atender todos os pacientes em suas especialidades pelo valor de R$40 por um plantão da escala de especialidade de 24 horas. Isto sim é dedicação e respeito pelas pessoas. Não como comento por aí que médico está se enriquecendo às custas da Santa Casa. Meus agradecimentos a todos os médicos pela dedicação e respeito com pacientes e a entidade. Graças a Deus que ainda temos médicos que aceitam trabalhar por esses valores. Agradecimentos também a todos os profissionais terceirizados, que também aceitam trabalhar pela tabela SUS, que eu acabei de explicar lá, que é o caso dos laboratórios. Alternativa de diminuir despesas com a troca de funcionários que julgam terem salários altos dentro da Santa Casa, isso é criticado por muitos, ou funcionários aposentados, não vejo como alternativa, visto que tais salários estão abaixo de mercado. Além de causar uma despesa elevada e que não temos condições de pagamentos com tais indenizações, principalmente com o valor da multa indenizatória do Fundo de Garantia de 50%. A Santa Casa, ela foi fundada em 1935, inaugurada em 1948. Portanto, tem 67 anos de atividades e trabalhos. Nesses 67 anos, passaram pela Santa Casa somente 6 provedores, dedicados e humanizados com seus trabalhos voluntários. Para vocês verem que não é fácil conseguir um provedor que administra Santa Casa. Em 67 anos, 6 até agora se submeteram a esse árduo cargo. 60 irmãos ativos no quadro com seus trabalhos também voluntários. 18 médicos no corpo clínico com serviços terceirizados. 94 funcionários ativos. Vários profissionais em várias especialidades com serviços também terceirizados. Não são nenhum desses serviços terceirizados, nenhum do corpo clínico, pertencente ao quadro de empregados da Santa Casa. Nesses 11 anos, construímos mais de 1.700 metros quadrados de obras, entre salas, centro cirúrgico, necrotério, refeitório, oficina, oftalmologia, auditivo e etc. Reformamos e reformulamos totalmente o prédio da entidade. Esta Santa Casa nova, moderna, com muito orgulho, foi trabalho, esforços e dedicação de muitos nesses 11 anos, juntamente com todas as nossas diretorias. Como dizem, isso está no Facebook, isso está na rede social. A Santa Casa já foi modelo em toda a região e sempre prestou excelentes serviços a todos que delas dependiam. Senhoras e senhores, aqui presentes, eu posso afirmar esta frase dita e escrita em rede social, com todo o respeito que tenho pelo aquilo que faço. A Santa Casa foi e continuará sendo modelo e prestar excelentes serviços a todos que delas dependem. Comentam-se também, e é onde eu quero esclarecer, que ultimamente nós estamos fazendo reformas, colocando porta de blindex e faltando dinheiro. Mas aí que eu quero explicar a todos o porquê que está sendo feito isso. Porque nós temos exigências da vigilância sanitária.
do Corpo de Bombeiro, nós não temos alvarás. E também não temos a licença de funcionamento da Prefeitura, que deu uma concessão de prazo, e não, até agora venceu em setembro, já fizemos o pedido e até hoje não recebemos uma concessão e estamos fazendo um serviço lá para mais 90 dias. Exigências estas que, se não cumpridas e não obtermos os alvarás e as licenças, não conseguiremos mais verbas governamentais também. Esse é o motivo porque estamos fazendo isso e recorrendo a campanhas e eventos para a obtenção desses recursos. Muitos dizem que com tanto dinheiro que a Santa Casa recebe, ainda fazendo campanhas e rifas, muitos que criticam não sabem o quanto é difícil a manutenção, não sabem os custos dessa manutenção. E o porquê que estamos fazendo isso? É para exatamente manter as portas abertas. Pulando um pouco aqui do que eu tinha previsto, saiu na rede social, que muito nos chocou, uma notícia onde fala o seguinte: aproveito os comentários sobre a situação financeira da Santa Casa para convidar a todos os cafelandenses a participarem da sessão da Câmara no dia 14. O provedor da Santa Casa se inscreveu para participar da tribuna popular da Câmara. Acredito que ele vai prestar contas e esclarecimento sobre o destino dos valores repassados pelo poder público, a saber, no ano de 2014, a Prefeitura repassou o valor de R$3.280.000 para a Santa Casa. Este ano a Prefeitura já repassou o valor de R$2.385.000. O município paga diretamente à empresa que administra os plantões médicos na Santa Casa, valor que fica em torno de R$140.000 por mês. O governo do estado já repassou esse ano R$420.000. Esses valores podem ser confirmados no portal da transparência da Prefeitura e do governo do estado. Isso dito por um funcionário, escrito por um funcionário da Prefeitura, chefe de secretaria. O prefeito também postou na rede social. Prefeito Luiz Otávio diz que, se necessário, pedirá intervenção na Santa Casa para manter atendimento aos usuários. Em relação à virtual paralisação temporária de atendimento na Santa Casa de Misericórdia de Cafelândia, por conta de suposta falta de recursos e de respaldo do poder público, temos a informar que os custos do ponto-socorro, de aproximadamente R$140.000 mês, são bancados pela Prefeitura de Cafelândia. E os repasses totais à instituição em 2015, para arcar com despesas diversas, ultrapassarão a R$5 milhões. Que a população, e em especial os pacientes, se tranquilizam. Afirma o prefeito Luiz Otávio Carvalho, a Prefeitura de Cafelândia fará o que necessário for e não permitirá que se concretize a hipótese de paralisação temporária de atendimento ou eventual fechamento da Santa Casa de Misericórdia de Cafelândia. Se for o caso, pediremos, inclusive, a intervenção. Conclui. Então, nós estamos aqui, fazendo esclarecimento, procurando alternativo, procurando condições de melhorar a situação, de melhorar o atendimento, de conseguir manter a Santa Casa, vem antes do poder público e põe na rede social. Eu, minha gente, quero só esclarecer a vocês. Eu, há 11 anos, eu nunca fui no jornal, eu nunca fui em rede social, eu nunca fiz propaganda daquilo que eu faço. Eu faço porque eu faço com amor, com dedicação, com respeito e com carinho. A minha responsabilidade é com vocês. Eu nunca fui político. Eu nunca fui candidato a política, nem pretendo ser candidato. É como eu falo para vocês, eu faço por amor. Eu faço por respeito às pessoas. Certo? Então está aqui.
Nós assinamos uma declaração para o governo. Foi mandado para o governo federal isso aqui. Aonde nós arrecadamos, em 2014, 5.825.244,68, aonde é discriminado. Entreguei a todos os vereadores uma cópia do nosso balanço, aonde consta esse mesmo valor aqui, viu, minha gente? Agora, então vamos fazer uma continha aqui, né? Vamos fazer uma conta. 5 milhões, que nem disse o seu prefeito, que nós vamos receber esse ano. Pago por ele, que é uma mentira. Depois eu vou explicar o porquê. A Santa Casa é o único órgão, é a única empresa que fica aberta 24 horas, todos os dias da semana, do mês e do ano. Certo? Nós não temos descanso. Então, se nós fazermos, para você ver como usam com maldade a rede social. Aqui, coloca que é 5 milhões. É um valor astronômico perante o povo. Certo? Se você dividir isso por 365 dias, vem dar R$13.700 por dia, para manter 94 funcionários, manter 25 gestantes, partos, manter de 20 a 30 cirurgias de catarata mês, manter todo o corpo clínico, manter toda a estrutura da Santa Casa. E a prefeitura, com uma verba de... Aqui ele pôs uma verba de 140 mil. Aí ele não pôs o total do ano, que é 1.700.000. Você vê a maldade como que é. O da Santa Casa coloca em milhões. O da prefeitura, que é o repasse do pronto-socorro, coloca mês 140 mil. Se você transformar isso em 12 meses, dá 1.700.000. Porque não é 140, tem mês de 148, 145. Então, se você pegar e dividir 140 por 30, dá 4.666 para pagar um médico de plantão. Certo? Para pagar um médico de plantão, paga-se 4.666 por dia. Para pagar toda a estrutura e manutenção da Santa Casa, paga-se 13.700 por dia, incluído cirurgia, incluído procedimento, incluído medicamento, incluído tudo. É um absurdo? Certo? Então, só para todos aqui concluírem o que é valores, o que se torna quando se passa para a população mentiras direcionada. Certo? Direcionada. Porque fala em milhões para a Santa Casa e fala em 1.000 para um médico. Um médico que eu digo, são vários médicos, porque o plantão é passado por vários médicos. Mas é um médico cada 24 horas. Paga 140 mil para ter um médico no pronto-socorro. Então, essa foi a parte que eu tive que fazer, porque surgiu hoje toda essa situação. Então, às vezes, a gente fica indignado pelas mentiras, pelas falsidades e pelas publicações enganosas. Certo? Fica aqui meu pronunciamento, minha preocupação e, com certeza, minha tristeza de estar fazendo tal comunicação. Uma vez que a Santa Casa de Cafelândia, até o presente momento, sempre primou pelo bem-estar de todos, mesmo enfrentando dificuldades semelhantes. Mais uma vez, quero agradecer aos nossos 94 funcionários, ao corpo clínico e aos profissionais e empresas terceirizadas, pela dedicação e respeito que têm pela Santa Casa, pelos pacientes, e dizer também a todos do meu carinho, respeito e consideração, e principalmente de minha preocupação e tristeza com esta situação. Nunca fui político, não tenho pretensão alguma na política. O que faço é por amor, dedicação e vontade de servir, principalmente ao próximo, com responsabilidade, respeito e honestidade.
nunca presenciei, nunca precisei, quer dizer, usar de mentiras, de falsidades, de publicações em jornais e redes sociais do pouco que fazemos. Mas estou percebendo que será necessário tal atitude para que a população tome conhecimento de nossa transparência. Se fomos eleitos para administrar uma entidade, devemos fazer com respeito, com responsabilidade e realizações, com transparência e com honestidade. A todos que quiserem tomar conhecimento de nossa Santa Casa, obter dados contábeis e informativos, tanto das receitas como das despesas e quaisquer outras informações, estou à disposição para fornecimento de tais informações, como qualquer funcionário da Santa Casa que tenha conhecimento, tem essa autorização também a fazer a todos. Desafio a qualquer um a auditar e investigar nossas contas, bem como apurar irregularidades por desvio financeiro em qualquer situação. Tenho a certeza também que unidos vamos encontrar alternativas junto à população e principalmente de nossos governantes, para que tal situação seja resolvida. Para encerrar, uma frase de Chico Xavier que muito me tocou. A pessoa não precisa fazer nada contra quem esteja fazendo mal a ela. A sentença já está lavrada e o choque de retorno haverá de ser muito duro. A união, meus irmãos, a união faz a força e a força faz o bem. Qualquer coisas que vocês quiserem ver também, esses balanços, essas coisas, visite o nosso site na internet, santacasacafelândia.com.br. Estamos lá à disposição de todos. Estou à disposição também de todos os nobres vereadores para a pergunta que quiserem fazer. E o meu muito obrigado. Senhor provedor, senhor presidente. Um momentinho só. Senhor presidente. Senhor presidente. Sentiu bem. Com certeza. Agradeço a acolhida, agradeço a estada aqui na maior boa vontade e me senti, com certeza, presidente, à vontade. Pode ficar à vontade. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, senhor provedor, os Zanzo, nosso amigo Zanzo, né? Só por curiosidade, a título de curiosidade mesmo, eu vi a faixa, não recordo lá, mas para poder público, para dar a solução, ou sei lá, se responsabilizar sobre a sua situação. Quem é o poder público citado na faixa? O prefeito, o governo, o Ministério Público, vereadores? Só quero falar uma situação, senhor provedor, porque vereador, para todos nós aqui, a casa sabe disso. Vereador, não só em Cafelândia, como no mundo todo, é o para-choque, é o para-raio. Todos os problemas que acontecem na nação, na União, o vereador é o para-raio. A paulada vai em cima do vereador. Eu respeito e acho que a posição da sociedade é interessante, mas há de se distribuir também as responsabilidades. O vereador é a última instância, é o primeiro que leva pau. Todos, em todas as situações, e no Brasil todo é assim, o vereador é o para-raio. Então, quando se diz o poder público, às vezes chega para casa numa situação que a gente sabe quase de pronto ali de momento. A minha curiosidade é só essa. Outra situação, eu gostaria só de perguntar ao senhor, o senhor falou sobre auditoria, eu tenho conhecimento que foi feita a auditoria em 2013 e que apontou alguns ajustes que deveriam ser feitos, caso senão a situação poderia chegar ao caos que estamos hoje. Outra situação ainda, pegando o embalo, ao longo dos 3 anos eu tenho visto, a gente participa muito de encontros com provedores de outras, participamos de um encontro de provedores do ano, acho que retrasado, se não me falha a memória,
E a situação, gente, não é novidade para ninguém. Primeiro, a crise natural que temos aí em todo mundo, e todo mundo está sentindo. A gente sabe das responsabilidades, sabe dos problemas. Segundo, a questão da Santa Casa, antes dessa crise ser instalada no geral, a Santa Casa já tinha esse problema, já estava na UTI, vamos dizer assim. E a gente sabe também que Cafelândia sempre teve um modelo de gestão, de acompanhamento. Só que, pergunto eu vejo que em outras Santa Casas fazem movimentos para certa situação, à parte, afora o poder público sobre o repasse de verbas. Eu percebi, ouvi, vossa pessoa mesmo falou aí, sobre uma rifa neste último ano. E nesses últimos 3 anos, depois dessa auditoria, o que o senhor tem feito, o que a Santa Casa tem feito para a melhoria da situação? Essa é a minha pergunta, nobre provisor. Muito bem, nobre vereador. Adeus. A primeira pergunta sua foi... Poder público. É a curiosidade, porque quando põe poder público, a população em geral entende que primeiro vem o vereador. Vamos para a Câmara, o vereador é culpado. O vereador não está repassando. Vamos por fase, porque... vamos lá. Vamos aqui. Vamos... Por favor, aqui é silêncio, por favor. Deixa o vereador fazer a pergunta e ele vai responder. Senão não dá. Não dá. Então tem pessoas aqui, quer clareza, está com o objetivo único de colaborar. Então vamos tentar fazer a sessão da melhor maneira possível. Então, por favor, se não se sente bem, então se retire. Então, por favor, tem pessoas educadas aqui que estão querendo ouvir, a explanação foi bem feita, agora nós temos direito de fazer pergunta para poder solucionar o problema. Agora, a gente temos que ter o respeito aqui. Então, por favor, com muito carinho, vamos ouvir as perguntas dos vereadores e a palavra do nosso amigo Luiz Ângelo Budói. Nobre vereador Adilson, esta pergunta que você acaba de falar, porque nós constamos lá, poder público. Está aí o poder público, é um exemplo, está aí dos dinheiros que nós temos já ganhos e que aonde esta Casa de Leis, inclusive o presidente da Câmara, se prontificou a ver essa verba que está lá para sair de 101 mil e de 200 mil, e a situação do repasse do SUS que não veio 6 meses, certo? A situação do dinheiro bloqueado do setor auditivo de 600 mil, que se nós tivéssemos recebido todo esse dinheiro, foi como eu falei, não estaríamos nessa situação. Então, se tiver condições de o Poder Legislativo ajudar em resolver essa situação, ou tiver uma outra alternativa, para a gente, aqui é isso que eu estou procurando, uma outra alternativa junto ao Poder Legislativo. Porque o poder, que nem você falou, é massacrado o Legislativo. Não, o Legislativo não é, ele é representante do povo. Ele tem obrigação, sim, de ajudar e de interferir no povo. Certo? Certo? Porque o direito de saúde é de governo. Não é de sair fazendo campanha, pedindo ajuda em toda a cidade, que nem o nobre vereador fala, que temos que Santas Casas sair pedindo. Nós estamos pedindo, nós fizemos a primeira e não conseguimos vender ainda 50%. Então, para você ver que tem algumas situações que a gente realmente tenta fazer, mas às vezes numa cidade pequena igual a nossa, numa cidade pobre igual a nossa, fica difícil a situação. A outra situação que o nobre vereador destaca é quanto à auditoria que teve em 2003. A auditoria, ela foi direcionada. Se você quer saber, você pode ir lá na Santa Casa, eu mostro para você para você ver, o auditor que esteve lá na Santa Casa, ele esteve lá durante 15, 10 dias, ele não conversou comigo sequer uma vez. Certo? Nenhuma vez. E eu sempre, todo dia eu estou na Santa Casa. Certo? Então, são situações que a gente tem que ver o porquê
o que aconteceu. E ele aponta nesta auditoria que o repasse que era feito pela prefeitura era insuficiente. E existia não o valor que nós estávamos cobrando, mas que existia um valor que deveria ser repassado e que havia dificuldade naquele setor. Ele apontou, sim, que o que deveria ser feito, certo? Mas todas as situações, você percebe que é um auditor direcionado e que sem condições de fazer tal auditoria, certo? A auditoria está lá, podemos discutir isso, se for o caso de convocar mais uma reunião, e discutir isso daqui, item por item. Essa é a situação senhor da auditoria. Só a título de curiosidade, a respeito das outras prefeituras de Uru e Pongaí, o valor foi ajustado nesses últimos anos? Foi ajustado dentro da... Você vai falar com ele, vem ajustando dentro do percentual da inflação. Quanto é o valor? Só por título de curiosidade. Pongaí, 7 mil, Uru, 6.300. Só agora eu quero fazer uma pergunta, na verdade, de um paciente. E eu me perdoa não, é uma pergunta de um paciente, assim como o senhor disse, é verdade, sou representante do povo e também não posso aqui me ausentar da pergunta. Eu não sei, por isso eu quero uma explicação lógica e justa. Não é questão que eu estou confrontando ou achando que existe nada disso. Foi dado um aparelho de ultrassonografia para a Cafelândia. Aí o paciente chegou e falou, nós temos lá, só que eu faço a ultrassonografia em Lins. Eu, sinceramente, ele me perguntou, eu falei, eu vou perguntar para o provedor, e talvez ele possa, talvez não, eu sei que ele vai dar as respostas para que eu possa levar a pessoa. Com certeza, o nobre vereador. O aparelho de ultrassonografia, ele não é um computador. Ele precisa ser operado por um médico para dar o resultado, ele precisa ser operado por um técnico, certo? E, infelizmente, está lá um ultrassom de última geração, e que é onde nós não temos. Se nós não temos condições de contratar esse profissional. Certo? Que um profissional nessa área, nós vamos gastar ali entre técnico e profissional, e mais a parte da enfermagem para fazer o ultrassom, nós vamos gastar no mínimo mais de 10 mil reais. Nós não temos essas condições. A doutora Bruna, ela está fazendo o ultrassom de gestantes. Mas o aparelho apareceu uma dificuldade, não é aparelho novo, mas ela está com dificuldade em funcionar esse aparelho. Na verdade, então, foi um presente grego, vamos dizer assim? Não é. É a mesma coisa que parecer lá uma UTI para nós. Você entendeu? E a gente tem que contratar um motorista. E não tem o dinheiro para contratar um motorista. Certo? Ou uma UTI fixa. Como que você vai ter uma UTI fixa? Você precisa ter 4, 5 intensivistas trabalhando dentro dela. Você precisa ter enfermeira padrão. Você precisa ter técnico de enfermagem. Você vai ver, nós já fizemos o custo de uma UTI. Fica em mais de 180 mil reais mês. Como você vai pagar isso numa cidade igual a Cafelândia? Sendo que fica muito mais fácil, muito mais barato você transferir um paciente do que você manter uma UTI dessa. Que é o caso que acontece, você entendeu? Com as situações aí de transporte. Como que você vai? Você tem que ter despesa, você vai arrumar despesa para você. E numa cidade pequena, numa arrecadação dessa, porque o SUS, um exemplo, o SUS já paga 91 mil reais por mês para nós. Ele não vai, tudo que você aumentar aí, vai ser sempre 91 mil. Ele não paga por procedimento. Certo? Essa é a situação. Porque é aí que eu falo, as pessoas precisam entender a parte administrativa da entidade. Não é porque o governo anuncia lá, que ele manda o dinheiro para tudo. Essa é a situação. Senhor presidente, nobres colegas, senhor provedor, público presente, boa noite. Eu gostaria de parabenizar o senhor provedor por estar aqui dando esclarecimento à população e também a nós. Hoje nós estivemos presentes lá na Santa Casa, eu, o Juarez, o Paulo e o Mário. Discutimos algumas coisas lá, fomos também para colher alguns dados quem tinha dúvidas. Eu gostaria de pedir, se fosse possível, que o provedor explicasse para nós, se pudesse até detalhado, sobre o repasse da prefeitura, os 110 mil que é repassado, com o que é gasto.
se for possível. É 110, 105, esse mês, na realidade, foram... Se ele totalmente são despesas da prefeitura ou se tem alguma outra despesa vinculada nesse meio também. Isso. Aí é o seguinte, por isso que eu falo, e a população tem que entender. Esse mês de agosto, recebemos agora em setembro, dia 10 de setembro. Aliás, comunicar, todos os repasses estão sendo pagos em dias, viu? É entendido. Então não existe repasse atrasado, existe defasagem no repasse. Então recebemos 103.160,85. Aonde? A secretaria exige que a gente detalhe o que é o 103 mil. E esse 103 mil entra na Santa Casa e é pago exatamente isso que foi detalhado para a secretaria. Reembolso de parte de despesa oferida com funcionários, estrutura física, equipamento, raio-x, energia. E outra, dizer para vocês, não existe nenhum contrato disso daqui, viu? Aonde tem que ser feito. Isso é lei. Isso é lei, tem que ser feito um contrato. Repassa esse valor aqui e é sem contrato. R$46 mil. Reembolso técnico de raio-x, 1.400. Fisioterapia e TO, uma ajuda de R$600. Fisioterapia para o centro de saúde, R$1.500. Anestesista, a Santa Casa paga metade, a prefeitura paga metade, R$6 mil cada um. Oftalmologia, repassa uma ajuda de R$1.500. Laboratórios, paga R$1.150 para cada laboratório, porque vocês viram lá que eu expliquei o quanto custa um exame para ser feito, não paga o papel que o laboratório faz. Certo? Então aqui, num acordo entre prefeitura e Santa Casa, repassa mais 1.150. A escala de especialidade, 11.700. Certo? Onde que eu falei também que cada médico trabalha por R$40 por dia de plantão, à distância. Ortopedista, R$12.400. Porque isso foi uma guerra, que o ortopedista não tinha ortopedista, mas era uma questão de gestão pública em colocar mais um ortopedista. Ultrassom, paga-se para a doutora Bruna os ultrassom e pelo trabalho dela no centro de saúde, R$2.500. Reembolso de valores pagos pela locação de concentradores e cilindros de oxigênio para pacientes que vão procurar lá o centro de saúde, R$3.262. Exames de tomografia, ultrassom e laboratórios em outras cidades, R$780. Exames de laboratórios, que são os exames de CPK, acaba pagando para o laboratório, da CPK do pronto-socorro, R$4.600. Paga um auxílio aos obstetras e pelas cesarianas, R$5.261. Valores das cirurgiões pelas cirurgias que vêm do posto de saúde, R$1.000. Oxigênio da ambulância, R$70. Reembolso das horas extras de profissionais de enfermagem no rodeio de Bacuriti, R$831. Então esse é o valor que repassa para nós, R$100 e poucos mil. Então, não é só destinado essa verba para a Santa Casa. Tem coisas que a gente trabalha em conjunto com o município, em conjunto com a Secretaria da Saúde, e vem dentro desses R$100 e poucos mil. Certo? Isso daí é bom a população saber. Foi oportuna a sua pergunta, nobre vereador. Porque a população precisa saber da verdade. Porque é a mesma coisa que falar, eu mando R$5 mil, 5 milhões para a Santa Casa. Não. A prefeitura manda 1 milhão, 100 mil por mês. O resto é o governo federal, por intermédio da prefeitura, que é o repassador do dinheiro para a Santa Casa. Então dá a impressão que você vê no Facebook que a Santa Casa está bufando, porque vem dinheiro do governo federal, vem dinheiro de tudo, e não é. É o dinheiro que vem do governo federal para a prefeitura, e a prefeitura é uma intermediária da situação daquele órgão. Outra pergunta que eu gostaria de fazer quanto ao plantão médico, o senhor disse que
é repassado em torno de 140 mil mensal à empresa que presta serviço no pronto-socorro. Eu gostaria de perguntar qual é o valor do plantão de cada 12 horas ou cada 24 horas. E também, eu sei que nesse valor, nesse repasse de 140 e poucos mil aqui, é incluso também a questão de transferência de pacientes para outras Santa Casas aí da região. Quantas transferências são feitas mais ou menos numa média mensal e qual é o valor do custo de cada transferência? Olha, pelo meu conhecimento, repassa para o médico 12 horas, R$ 1.200. Certo? Então dá 24 horas, 2.400. Posso fazer a conta aí. Certo? 72 mil mensais. E transferência deve dar aí, vamos chutar R$ 5.000. Vamos chutar. Deve dar umas 7, 8 transferências a R$ 400, R$ 600, dependendo a distância. Esse é o meu conhecimento. Então dá em torno mais ou menos de uns R$ 80 mil mensal. Mais ou menos. 72 mais uns 5 mil. Vamos falar que 80 mil, arredondar. É um assunto que fica difícil. Era difícil. Eu não gostaria nem de entrar, mas já que estão provocando, a gente é obrigado a falar e dizer a verdade, né? Estou perguntando porque em administrações anteriores falavam-se muito em questão de repasse de plantão médico, que na época era em torno de R$ 80 mil mensal, e eu lembro que a empresa na época era até a filha do prefeito, que era a Mara, que era responsável pela empresa, e falava-se que se desviavam dinheiro e o plantão médico era R$ 1.000. Então, se hoje estão repassando 147 mil, estão gastando em torno de R$ 80 mil mensal, então também está tendo uma diferença de dinheiro, uma defasagem de valores aí, né? Uma diferença de valores. Eu só queria entender isso. Obrigado, provedor. Obrigado, presidente. Posso? Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, e obrigado pela sua presença aqui, senhor provedor. Bom, pelo que eu estou vendo aqui, o problema é R$ 25 mil. A diferença para poder a gente continuar contando com os bons trabalhos da Santa Casa. Eu acho um valor muito pequeno para a gente poder chegar onde chegamos. Deveria partir já do próprio prefeito evitar essa situação e a gente poder estar resolvendo. Hoje, eu acho que seria oportuno que tivesse aqui pessoas da administração, né, para poder confrontar, porque um fala uma coisa, o outro fala outra. O senhor viu no Facebook aí o que está sendo dito. A população, na verdade, fica perdida sem saber quem está falando a verdade. Ou a administração ou a provedoria. Eu estive hoje lá com o senhor me mostrou dados. Inclusive, esse assunto dos 140 mil aí dos plantões, eu queria dizer ao senhor presidente, que eu fiz um pedido em relação a esses valores aí, e ele está somente, segundo o regimento interno, era 30 dias para ser respondido o meu requerimento. E está 17 meses de atraso. Portanto, na minha opinião, eu quero deixar claro que quero acreditar que tanto o provedor quanto a prefeitura estejam assim, com a razão. Muito embora eu acho que diante do atraso do requerimento aqui, da resposta, eu acredito que algo esteja errado, né? Porque senão já deveria estar aqui. Igual o requerimento de informação que eu fiz sobre o INSS e o FGTS, também já desde o dia 22/6. Então, eu gostaria de chamar a atenção do presidente que isso passa a ser responsabilidade de Vossa Excelência. Os atrasos disso, porque nós, vereadores, para fiscalizarmos alguma coisa, temos que ter na mão isso aí. Inclusive, o requerimento de informação é votado na casa. Se a maioria dos vereadores aqui não concordar com a pergunta, obviamente isso vai para a gaveta. Mas foi unânime
Todos os vereadores votaram favorável aos 2 requerimentos e até agora isso não veio. E eu faço questão agora de saber sobre esses valores, exatamente porque, colocado da forma que o senhor colocou, que é pago 140 e poucos mil reais, eu também me prontifiquei a investigar isso aí. E eu observei que em 2012 esse valor era de 80 mil reais. E o plantão era de R$1.000, né? Então, eu acho que seria bom, que o prefeito acho que deve estar ouvindo, evitasse esse tipo de transtorno, que isso aqui recai sobre ele mesmo, essa situação indesejável, né? Em relação a... Deixa eu ver. Em relação ao atendimento do hospital, é bom que deixe bem elucidado mesmo como é que funciona isso tudo. Porque a população acha que a Santa Casa como um todo é responsabilidade da prefeitura. Somente o pronto-socorro é da prefeitura, né? Que há os repasses. Agora, eu fico indignado sobre o valor que o senhor passou aí de 103 mil, né? A prefeitura causa, então, despesas em cima disso, quando o senhor citou aí valores repassados ao rodeio de Bacuriti. Ele está incluso no repasse? Isso está errado. Porque a prefeitura ela deve pagar essa parte separado, porque senão, desse jeito, o senhor não está recebendo nada. A Santa Casa, então, está simplesmente levando o nome, como eu ouvi falar aí no Facebook e tudo mais. Então, eu gostaria de convocar aqui, para que viesse aqui, junto com o senhor, numa outra sessão, pessoas ligadas à administração, para confrontar os teus dados com os dados da prefeitura. Porque daí fica correto. Tá certo? Então, se o senhor pudesse retornar aqui na próxima sessão, eu queria, senhor presidente, que o senhor convocasse a parte administrativa da prefeitura para confrontar os 2 dados, para a gente poder, então, elucidar essa situação. É só, senhor presidente. Com certeza absoluta, estarei à disposição, certo, desta Casa de Leis, para que ficar assim decidido, certo? São situações que eu tenho certeza absoluta que, pelo valor, não deveríamos chegar a tal ponto, mas que, se for necessário, eu acho que a população merece um esclarecimento. Merece ver quem está falando a verdade e quem está falando a mentira. Certo? Eu acho e estou à disposição, senhor presidente. Senhor presidente, nobres colegas, senhor provedor, público presente. O caso do nosso amigo JP não é nenhum cutucão, nobre colega, mas o senhor fez um pedido à prefeitura de esclarecimento há 17 meses. Aí a prefeitura não te responde. Aí o senhor fala que não sabe quem está com a razão. Não, só um minuto, à parte. Eu não falei que porque não me respondeu. Eu falei claramente que, se não responderam, alguma coisa está errada. O senhor não entendeu direito. Mas que responda o que tiver errado. Pronto. Não, eu creio que realmente alguma coisa está errado. Eu não estou duvidando da palavra dele, até porque ele mostrou números para nós. Exatamente. E o senhor não esteve hoje lá. Eu não tenho nenhuma dúvida das palavras do provedor, da lisura de vossa... Pode chamar de Vossa Excelência, que aqui todo mundo é Vossa Excelência, às vezes até sem ser. Fique à vontade. Na palavra, o provedor, segundo as contas, aí, sobra mais ou menos em torno de 60 mil reais. Então, acho que nós, como representantes aí do público, como representante público, seria fazer um documento também e pedir esclarecimento à Secretaria de Saúde, onde é que está indo esse dinheiro. E eu gostaria que, se o senhor tiver... Quantos funcionários a prefeitura tem hoje na Santa Casa? Algum funcionário que é assim, a quantidade de funcionário que é da prefeitura, responsabilidade da prefeitura municipal? Nenhum. Então tá bom, é isso que eu gostaria de saber. Quem fica lá e vai lá como gerente do pronto-socorro é o Cabé. Ótimo.
E o senhor já falou ao representante aí do executivo sobre essa diferença de 25 mil reais para que fizesse esse repasse, para que não chegasse a essa situação? Na realidade, nós procuramos a secretaria, já procuramos várias vezes também o prefeito, mas a gente até entende a situação que está enfrentando todas as prefeituras, como está enfrentando todas as Santas Casas. A resposta é que não existe dinheiro novo para ser repassado à saúde. Agora, como que se vê? Aí que eu vou fazer, então, a contrapartida aí da situação. Se, como consta no Facebook de hoje, não tem os 25 mil para ser repassado para a Santa Casa agora, então numa intervenção vai ter. Porque eu tenho a certeza absoluta, e falo aqui para vocês, com toda certeza, não existe milagre. Se for ter a intervenção, vai ter muito mais despesa, porque vai ter que pagar os interventores, certo? E vai ter que cobrir os 25 mil. Porque não existe dentro da Santa Casa, garanto para vocês, e tem mais lisura em tudo aquilo que eu estou falando, não existe outra alternativa nos seus 25 mil. Se for com intervenção, vai ter que pôr os 25 mil ou mais. Certo. Então, a questão do dinheiro, provedor, eu acho que o dinheiro tem que existir. Eu acho que quando existe, eu sempre falo isso aí, se existe dinheiro para você contratar um monte de vagabundo para ir cantar aí um tal de Raimundo, eu sei que o raio que o parta. Se existe dinheiro para fazer um rodeio que dá mais de 300 mil de prejuízo todo ano, e ninguém faz festa para dar prejuízo, isso pode dar prejuízo para a população, mas para uma meia dúzia não deve dar prejuízo. Então o dinheiro da Santa Casa tem que estar lá. É a minha opinião. Se existe alguma coisa errada na Santa Casa, que é essa tal de auditoria, que nós pedimos uma vez uma reunião com o prefeito, que envia essa auditoria para a Câmara para a gente dar uma olhada, nunca veio. Por que também não foi enviada essa auditoria para cá? Por isso que eu falo que eu acredito muito mais na palavra de Vossa Excelência do que em outras palavras. A não ser... Agradeço. A não ser que me prove o contrário, certo? Porque conversa a gente escuta bastante. Que é funcionário isso, que tem funcionário que ganha bastante, o senhor já deve ter escutado isso aí, né? A gente escuta essas conversas, você entendeu? Mas eu prefiro acreditar, porque se quiser dinheiro, dá para tirar, tem de onde tirar. E não precisava chegar nessa situação. Eu acho, né? Não tinha necessidade disso aí, porque é um lugar que atende o pessoal mais humilde, porque quem tem convênio pega seu carrinho e vai para o hospital e não está nem aí. Mas é o coitadinho, é o pobre que vai lá que precisa. E vai sobrar para o coitadinho, como tudo. Tem certeza. E só isso, senhor. Muito obrigado. Próximo. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, senhor provedor. Conforme conversamos hoje na reunião à tarde, gostaria que o senhor repetisse aqui para a população, e para que ficasse registrado, caso a prefeitura assuma a manutenção do pronto-socorro, hoje à tarde o senhor explicou de uma maneira mais clara, mais ou menos quanto custaria isso para os cofres públicos? Porque ia ter que colocar toda a equipe, folha de pagamento, etc. e tal. A primeira pergunta é essa, quanto mais ou menos a prefeitura teria que bancar para sustentar aquilo lá se tivesse sob total controle da prefeitura? Com certeza absoluta, mais que o dobro que coloca hoje, bem mais. Porque nós trabalhamos de uma forma voluntária, nós temos a isenção da contribuição patronal dos empregados. A prefeitura não teria essa isenção de entre 27% e 28% sobre o salário. Nós trabalhamos com enfermagem, com enfermeira padrão, cobrindo um setor e outro. Nós trabalhamos com técnicos de enfermagem, cobrindo um setor e outro. Nós trabalhamos com a contabilidade, com as portarias, tudo em conjunto. Então, para você ver, isso daí dividido é igual quando uma família divide, aquelas famílias antigas que tinham comércio, certo? Aí passa a dividir, a gente vê o que dá. A divisão, ela só causa prejuízo para ambos os lados. Com certeza absoluta. Isso daí não seria viável
para nenhuma e nem outra situação. E, com certeza, também a prefeitura iria gastar, se fizer na ponta do lápis, o triplo. Senhor provedor, outra pergunta. Como o nobre colega Paulo falou, a gente ouve um lado e ouve outro. Em relação a alguns ajustes ou cortes que possam ser feitos de despesa, existe alguma coisa na Santa Casa? Não, na realidade, todos os cortes que poderiam ser feitos dentro da nossa visão administrativa, já providenciamos, já foram feitos. Mas, para você ver, nós foram se demitindo funcionários, e a gente até hoje não estamos repondo esses funcionários, exatamente para tentar ajustar a nossa situação. Mas somos cobrados pela Secretaria de Saúde a reposição desse funcionário, sendo que a gente está percebendo e tem condições hoje de funcionar, pelo menos até sanar essa dúvida, sem tal funcionário, certo? Olha, fazendo uma hora extra um pouco aqui, uma hora extra, que compensa já fizemos todos esses cálculos, certo? Então, hoje, tudo aquilo que podia ser enxugado, nós estamos procurando enxugar e já está no extremo, certo? Não veja, é lógico que se tiver algumas sugestões, alguém apresentar algumas sugestões para nós, é lógico que será bem-vinda, mas não estou enxergando isso administrativamente. Só um complemento da minha pergunta sobre os repasses para os plantões. Qual o nome da pessoa que lida com esses plantões? O senhor tem conhecimento? Quem é a pessoa? Quem contrata os médicos, faz essa é o CABEM, né? Não, o dono da empresa são vários médicos, ela é Assistência Médica Cafelândia, certo? São vários médicos, aonde que eu saiba aí, o cabeça é o Dr. Ricardo. Mas essa empresa, ela trabalha tem fins lucrativos ou é filantropia? Não, o que é? Com fins lucrativos. Ah, tem. Tem. Está respondido? É direto para essa empresa. Não. Então, senhor presidente, eu acho que era bom o senhor pedir aquela informação para mim. Tudo bem, tranquilo. Já anotei aqui, meu colega, viu? O Mário, tudo bem? Mas alguém quer fazer uso da palavra? Boa noite a todos, vereadores, presidente da Câmara, público presente, boa noite, provedor. Tive a honra de conhecê-lo pessoalmente, né? Sempre ouvi falar Zanza, mas pessoalmente eu não conhecia, mas hoje eu tive a honra de estar lá no hospital e ali você passar alguma explicação. Eu queria fazer uma pergunta, e nem tudo aquilo que a gente pergunta é aquilo que a gente concorda, né? De repente eu faço uma pergunta, mas não é porque eu fiz aquela pergunta que eu concordo ou deixo de concordar, né? Eu tive uma vez com um deputado e ele me disse uma palavra que eu guardei comigo. Ele disse, quando você tiver dúvida, você procura a pessoa para te explicar, para que você não vá embora com dúvida e esparrama para as pessoas as coisas erradas, né? Porque no maior de todas essa briga, eu só vejo uma pessoa, um povo prejudicado, que é a população. Né? A população é o maior prejudicado de toda essa briga que acontece. E quando eu faço uma pergunta, para tirar da minha mente, daquilo que as pessoas põem, e também de algumas pessoas que talvez hoje não estejam aqui, e que gostaria até de saber dessa pergunta que eu vou fazer para o senhor, e quanto hoje poderia, né, o hospital, para não fechar, para não de fechar, né, mas que pudesse ajudar, que você pudesse dizer, olha, esse total de dinheiro seria bom e ajudaria muito o hospital. E a outra pergunta é que eu disse para você hoje, você me respondeu, né, gostei da sua resposta e queria que respondesse hoje, novamente aqui, diante desse público presente. O prefeito Luiz Otávio, ele disse, está difícil no hospital? Me dá um pronto-socorro para mim, que eu vou resolver esse problema. Aí, o hospital, a Santa Casa ficava com o provedor. Será que seria melhor isso?
Será que a Santa Casa desafogava um pouco, né, pelos recursos do dinheiro que vem do governo federal e do governo estadual, e o prefeito assumia o pronto-socorro? E você podia dizer, está aqui, o pronto-socorro. Se for mal, a população vai te cobrar. Podia fazer isso? É uma pergunta que eu faço. É igual disso, não digo que se eu concordo, deixa de concordar. Mas é uma pergunta que eu faço, que ele está batendo na tecla, que o senhor deveria dar o pronto-socorro para ele. E podia fazer isso. Então aqui, senhor prefeito, o pronto-socorro está nas tuas mãos. Se vai dar certo, aí é ele que vai prestar conta com o povo. Só essa é a minha pergunta. Na realidade, já foi até respondido a pergunta que hoje à tarde, e foi falado também aqui agora, com, acho que foi o Mário que fez a pergunta. É o seguinte: toda divisão, com certeza, é prejudicial. Toda divisão, com certeza, é prejudicial às duas partes. Por quê? O prefeito já fez até essa proposta, umas vezes, indagou como que ficaria se a prefeitura tocasse. Só que ele sugeriu que os funcionários, que toda a situação ficasse em nome da Santa Casa, certo? Por causa que o custo seria bem mais barato. E aí é humanamente impossível esse tipo de divisão, certo? A prefeitura administra o pronto-socorro, que hoje praticamente ela administra o pronto-socorro. O médico ela contrata, certo? O médico ele deve responder ao CABE hoje, por exemplo. O médico do pronto-socorro, ele não responde ao administrador da Santa Casa, o qual deveria ser, certo? Mas ele tem mais respeito, ele se comunica mais, porque o CABE, ele é o gerente do pronto-socorro, certo? E aonde isso daí acaba, não sabe quem é quem ali dentro, na realidade. O médico fica até na dúvida, eu devo me atentar às obrigações, à situação com o CABE ou com o provedor da Santa Casa, certo? E é que nem nós recebemos hoje uma comunicação da secretária de Saúde, onde ela fala que a Santa Casa ela está sob gestão pública da Secretaria de Saúde. Eu não vejo isso. A secretária da Saúde, ela é gestora dos serviços do convênio da prefeitura com a Santa Casa. Não que ela é gestora da administração da Santa Casa. Então, até a secretária de Saúde, ela se mistura com poderes. Certo? Então, eu acho que nessa pergunta sua, é viável. Mas é aquilo que eu já respondi para o Mário. Vai ficar 2 vezes ou até 3 vezes mais caro do que ele pagar essa quantia mínima de R$25 mil em ajudar a gente com R$25 mil do que fazer todo esse transtorno. Ele vai ter que fazer licitação, concurso para contratar todos aqueles funcionários. Nós vamos ter que dispensar esses funcionários do pronto-socorro. Você entendeu? Não tem esse dinheiro para fazer essa indenização. É complicado. É uma situação que eu acho que é mais complicada do que a gente tentar essa alternativa, você entendeu? De se ajustar. Hoje nós estamos falando em R$25 mil e estamos preocupados com o pagamento do 13º no final do ano. Então, acabou? Então, com a palavra, o nobre colega Hélio Rodrigues. Boa noite, presidente. Boa noite, provedor Luiz Ângelo Budóia, que eu tenho muito respeito. Boa noite à população cafelandense, que eu também tenho muito respeito. Brinco sempre meus 5 mandatos que o vereador realmente é o empregado do povo. E realmente nós somos as diretrizes que representam realmente o povo, seja o que tem convênios, seja aqueles que não têm convênios.
Nós não podemos nunca pensar no pequeno e dizer que só as pessoas mais carentes dependem da Santa Casa. As pessoas de níveis mais altos também dependem. Eu tenho Unimed Rio Preto, pela empresa que eu trabalhava, continuo com Unimed Rio Preto, mas com certeza